Ó, pra gente começar, acho que a polêmica do fim de semana envolve a primeira-dama e o bilionário, multibilionário Elon Musk. A primeira-dama, Janja Lula da Silva, disse nesse sábado que não tem medo do dono do X, o ex-Twitter, né? O bilionário sul-africano Elon Musk. E mandou ele para aquele lugar mesmo, né? Em inglês. A fala se deu durante o CRIA G20, um hub de produtores de conteúdo que integra a programação paralela da cúpula. A declaração repercutiu mal no governo brasileiro e foi criticada também pela oposição. Para fazer jus ao nosso colega Eduardo Costa, lá no início, quando Lula assumiu, ele disse assim, William Travassos: essa primeira-dama ainda vai dar muito problema pro Lula. Bom dia. Bom dia, Júnior. Bom dia, bancada. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. A primeira coisa que a gente tem que pontuar é que, assim, a primeira-dama, ela não tem um cargo político ou uma função administrativa no governo. Ela não tem salário, ponto. O que nós estamos acostumados a ouvir, né, de primeira-dama é o seguinte: é o envolvimento delas com causas sociais. A Michele Bolsonaro, pessoas portadoras de deficiência, ela batia muito nessa tecla, ajudou o Bolsonaro tentando aproximar o público feminino dele na campanha eleitoral. A Janja, ela tem nas suas causas ali voltadas para as mulheres, segurança alimentar, cultura, para além de se envolver na agenda do marido. Para além dessa agressão ao Elon Musk, que é um discurso de ódio e só fomenta mais ódio, o que não combina com o discurso dela, né, humanitário, a gente tem ela ainda falando: aquele bestão acabou se matando, fazendo referência a um ato de suicídio que aconteceu na Praça dos Três Poderes. É lamentável a gente ver esse tipo de coisa. Por quê? Eu fico imaginando, né, por exemplo, a minha companheira não falaria isso, né, num evento, acredito que a sua também não. É uma postura de uma pessoa desequilibrada, né, que está incitando o ódio, e ela está dentro de um evento. Isso vai gerar uma polêmica, isso só alimentou ainda mais a oposição, que já propõe convocar, né, o Ministério da Cultura para saber um pouco mais desse que eles chamam de Janjapalooza, que é o evento de aliança global contra a fome e tal, na cidade que tem a maior favela do país. E eles gastaram em torno de 33 milhões de reais, para além da fala dela, que alguns deputados já estão pedindo a presença dela para que ela possa se pronunciar, para entender se isso de alguma forma não vai criar algum tipo de empecilho dentro da diplomacia brasileira. Mas é vergonhoso você ver esse tipo de postura dessa senhora. E como disse o Eduardo, bom, muita coisa vem pela frente. Não sei se ela vai enveredar no campo da política e vai tentar ser uma opção, né, em 2026. Não sei. Será que nós vamos ser uma nova líder aí, já chamando a atenção, querendo chamar para a plateia? Eu acho que ela tentou aparecer, né? Tentou, como é que eles falam mesmo, Marcelo? Biscoito? Fazer uma gracinha, só com temas muito complicados, né? Que não encaixa com o perfil de primeira-dama que a gente espera no país. Ô Rita Mundinho, a sua avaliação aí, uma fala que repercutiu mal, Lula depois veio, falou, não tem que criticar ninguém e tal, tentou remendar a história lá, mas dá um ruídozinho, né? Bom dia. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Lula não falou, não tem que criticar não tem que xingar ninguém. Porque, na verdade, você tem um cargo e todo cargo tem o seu protocolo, tem o seu ritual. E a Janja, desde que ela se diz primeira-dama, né, desde que ela assumiu, ela tem realmente fugido de todos os limites. Ela se acha, a expressão é essa. Ela se acha, e eu quero saber quem é que empoderou essa mulher. Porque ela se empoderou e usa a estrutura do governo para exercer o que na cabeça dela parece ser o papel de popstar, que ela acha que é. Então, o protocolo nas Olimpíadas, eu não sei se vocês lembram, em Paris, que se não fosse a amizade entre o Lula e o Macron, pegou mal, porque ela queria representar o Brasil e ela não era chefe de Estado para sentar onde ela queria sentar e onde ela acabou se sentando. Então, assim, é um negócio meio forçado, né? Ela força a barra para aparecer. Só que é um tiro no pé, porque ela está indo além
além do ritual do cargo, do protocolo do cargo. E, na verdade, ela, ao quebrar tantos protocolos, ao achar que ela pode tudo, ela está se enfraquecendo perante a opinião pública. E o pior, ela pode criar problemas diplomáticos para toda uma nação. E essa conta vai para o colo dela. E aí, Marcelo da Fonseca, a gente vai conversando com as pessoas, chegou um bastidorzinho agora para mim aqui, de uma pessoa que é muito próxima de um político do PT e que tem os seus contatos em Brasília, precisa ir em Brasília vez ou outra. Diz assim, ó: em Brasília, até mesmo os petistas mais graduados reclamam da excessiva presença e da pouca descrição da Janja no dia a dia. Também reclamam que ela se tornou uma barreira antes de Lula no que diz respeito às agendas. Isso fez com que o Lula escanteasse velhos companheiros que tinham passe livre com o presidente, inclusive para criticá-lo, né? Ela virou uma espécie ali de para-raio, né? Que não pode, em certa medida, ter alguma função, mas um presidente precisa ser criticado, né? Pelas pessoas que ele confia ali. Me parece que pode ajudar muito. A gente viu esse erro no presidente Jair Bolsonaro, né? Ficava ali uma turma puxando o saco, ninguém criticava, e me parece que esse pode ser um problema também. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. Eu já ouvi isso também de alguns petistas, viu? A turma do partido, a turma mais pragmática do partido, se incomoda um pouco com algumas declarações como essa. Eu acho que a palavra para definir essa declaração da primeira-dama é desnecessário. Ela não precisava ter baixado esse nível. Se ela tivesse parado ali na crítica ao Elon Musk, né, de não temos medo de você, queremos regulamentar as redes sociais, a gente pode discordar, mas é a visão dela, é a visão política dela, e ela tem sim um papel político no governo, então pararia por ali. Mas o xingamento, né, o que ela falou logo em seguida é muito baixo, ficou muito feio. E eu fico pensando o tanto que isso atrapalha o próprio governo Lula, o próprio presidente Lula. Por quê? A gente acabou de ter uma eleição nos Estados Unidos que o Elon Musk venceu a eleição. O Elon Musk foi um dos principais aliados do Donald Trump, né? E ele teve, no primeiro discurso do Trump, quem mandou, né? Quem ele mandou um recado elogiando foi o Elon Musk. Então, assim, é um cara que vai ter um papel importante, né? Já foi nomeado para o governo do Trump. Então, a diplomacia brasileira, o que ela está tentando fazer? Diminuir as rixas ali entre o governo Lula e o governo Trump. Por quê? Porque sabem que no ano que vem eles vão precisar negociar. Os Estados Unidos, gente, é o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Em alguns anos passa na frente da China, fica China e Estados Unidos revezando. Então, existem muitos interesses que, né, trata toda de uma economia. Então, o governo do presidente Lula está buscando uma aproximação com o Trump, já pensando no ano que vem, e aí a Janja ataca um dos caras que é o braço direito do Trump, atrapalha o próprio governo. E aí a gente vê uma situação constrangedora, né? Porque o Lula logo em seguida foi lá falar que a gente não precisa xingar ninguém, mandando um recado pra Janja, claramente mandando um recado pra Janja, só que ele não teve coragem de citar o episódio, né? Ele, quer dizer, mandou um recado no palco sem citar. Agora, Júnior, isso é bom a gente lembrar também. A Janja eu acho que é desnecessário ou errado, só que tem muito tempo que os governantes brasileiros têm feito isso de forma sem pensar no país como um Estado, né? Pensando só na questão de ideologia. Quando o Lula chama o Trump de fascista, quando o Bolsonaro falou que a mulher do presidente da França, né, a Brigitte Macron, era feia. Ela era muito, muito feia. Olha que coisa patética, né? O Bolsonaro, o Ernesto Araújo, fez vários ataques ao Biden também. O Brasil precisa ter governantes que param de usar ideologia para se promover e pensar mais no que o Brasil precisa. Só fazer uma observação, a gente não está falando do governante, está falando da mulher do cara. E outra coisa, quando você fala que a Janja, ela não precisava abaixar o nível, eu acho que ela não abaixou o nível não, cara. Eu acho que o nível dela é esse mesmo. Oi, William, mas então vamos pensar bem, o que é melhor? A Janja falar isso ou o Lula falar isso? Não, nenhum dos dois, Marcelo, mas você está misturando. Uma coisa é o que essa mulher falou, você já está desviando, você está jogando para Bolsonaro, para Lula. Não, e a gente tem que entender que, na verdade, foi a fala da primeira-dama que gerou todo esse desconforto. Sim, o que eu estou querendo dizer é que nos últimos 6 anos do Brasil, essas falas polêmicas, seja da primeira-dama ou do próprio presidente, né, do próprio presidente, do Bolsonaro, então presidente, falando que a primeira-dama da França é uma mulher feia, uma coisa assim, né, nada a ver, isso é muito ruim pro país, porque isso atrapalha as relações e lá fora a imagem do Brasil fica cada vez pior.